Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto um pouquinho diferente dos vídeos que nós temos falado no nosso canal, justamente para a gente aproveitar um pouquinho esse período pós-conferência geral e que possamos tratar de alguns assuntos que foram falados durante a conferência. E eu selecionei algumas coisas que me chamaram bastante atenção em alguns discursos. Eu não vou conseguir falar de todos os discursos aqui, porque senão a gente vai ficar horas e horas aqui. Mas eu selecionei alguns para que nós pudéssemos comentar e falar alguma coisa sobre. Afinal, o canal é Vamos Falar Sobre. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a Conferência Geral. E eu diria que essa foi uma das conferências, não sei, talvez mais espirituais que eu já passei. Assim, eu já senti muitas vezes o Espírito durante a conferência, mas foi uma das conferências que eu mais pude aprender, que eu mais pude analisar, me colocar realmente em prova sobre muitas coisas. E foram tantas verdades que foram faladas para a gente, que se a gente pudesse parar para analisar, e a gente precisa fazer isso, a gente precisa parar para reanalisar esses discursos, a gente precisa parar e assistir esses discursos de novo. Isso é uma das coisas que eu pretendo fazer. Eu já fiz com alguns, na verdade, né? Eu já até reassisti o discurso do Elder Ballard, que foi um dos que eu mais gostei também, mas nós precisamos fazer isso. Isso vai nos ajudar a nos analisar um pouco melhor. Mas vamos então para a conferência. Uma das coisas que o presidente Nelson pediu logo de cara para a gente, né, para que a gente pudesse identificar nos discursos e identificar durante a conferência geral, três principais coisas: a pura verdade, a pura doutrina de Cristo e a pura revelação. Todas essas coisas foram, se a gente parar para prestar atenção, né, mas todas essas coisas foram colocadas durante todos os discursos da conferência. Como eu disse, eu não vou falar sobre todos, mas eu vou falar sobre algumas coisas que me chamaram bastante atenção em alguns discursos, né? Mas um dos discursos que me chamou bastante atenção foi o da Bonnie Cordan, que ela é presidente geral das moças, e ela falou o seguinte: o estudo da sua bênção patriarcal pode lhes ajudar a descobrirem a forma como o Senhor os está guiando. Quantas vezes será que a gente para e procura saber onde está a nossa bênção patriarcal? O que você lembra sobre a sua bênção patriarcal? Será que você lembra exatamente o que está escrito dentro da sua bênção patriarcal? Porque lá, de acordo com o que ela falou, nós vamos descobrir a forma como o Senhor nos está guiando. Como que está a nossa bússola perante o Senhor? E é por isso que a bênção patriarcal é tão importante. Uma das coisas que eu falei durante a live, né, da Liga sobre a conferência que a gente fez no domingo, logo depois da última sessão, nós fizemos uma live, e nessa live a gente pôde discutir sobre a conferência, né? Mas uma das coisas que eu falei bastante foi que todos os discursos, na verdade, focaram em uma coisa, pelo menos foi o que eu percebi, no foco em Jesus Cristo. Onde que está o nosso foco em nossa vida? E se nós não soubermos onde está o nosso foco, nós vamos ficar perdidos. E é por isso que a bênção patriarcal é uma bênção realmente para a nossa vida, porque nos ajuda a não ficarmos perdidos nessa busca que nós estamos fazendo em nossa vida. Ela falou também uma coisa bem interessante. A segunda é para as pessoas que conhecem o seu propósito e não se distraem. Ele estava falando de algumas coisas que nós precisamos fazer, e a segunda coisa seria conhecer o nosso propósito para não nos distrair. E ela disse: uma das armas mais poderosas de Satanás é nos distrair com boas e melhores causas, as quais no momento de necessidade podem nos cegar e afastar da própria
obra para a qual fomos chamados nesse mundo. Então, uma das armas mais poderosas que Satanás ele utiliza para a gente é nos distrair com coisas boas, às vezes, que às vezes parecem melhores causas, mas que podem nos cegar, que podem nos levar para um outro lado, que fazem com que nós possamos perder nossa direção, né? Essa bússola que a gente tem, e a gente acaba perdendo essa direção justamente porque nós não conhecemos o que o Senhor quer para a nossa vida. E é isso que me chamou bastante atenção nesse discurso da irmã Bonnie, né? Que possamos realmente lembrar disso. São várias coisas, né? O Elder Lício Soares, ele falou uma das coisas mais interessantes durante essa conferência também, que ele falou sobre a questão de parar de ficar olhando na imperfeição de outras pessoas. Olha o que ele disse: talvez fosse melhor se nos sentássemos aos pés de Jesus e implorássemos por misericórdia por nossas próprias imperfeições, e não passarmos tanto tempo e energia nos fixando nas imperfeições percebidas de outros. Quantas vezes nós passamos e perdemos tempo tentando e pensando, né, e tentando analisar a vida de outras pessoas, né, nos fixando nas imperfeições de outras pessoas e esquecendo de nossas próprias imperfeições. Lembrando que isso também tem a ver com o nosso foco. Onde realmente está o nosso foco? Se o nosso foco realmente está em Jesus Cristo, se o nosso foco realmente está no Evangelho dele, nós não vamos perder o nosso tempo nos focando em imperfeições de outras pessoas, porque nós já temos várias imperfeições. E a gente não tem que se preocupar tanto com as imperfeições de outras pessoas, porque a gente tem a nossa imperfeição. E é com ela que nós precisamos nos preocupar. E aí ele continua, né? A compaixão é uma característica fundamental dos que buscam santificação. E esta qualidade divina se entrelaça com outros atributos cristãos, tais como chorar com os que choram, ter empatia, misericórdia e bondade. Ter empatia. Eu acho que empatia é uma das palavras fundamentais do Evangelho, é se colocar no lugar de uma outra pessoa. E isso muitas vezes falta na gente, né? Na aula, em casa, em qualquer lugar. Mas isso muitas vezes nós deixamos para lá. E precisamos colocar isso em prática em nossa vida. Ter mais empatia, nos colocar mais no lugar de uma outra pessoa. Eu realmente senti necessidade de falar um pouquinho sobre a conferência, dessas coisas que realmente me chamaram a atenção, porque eu senti que eram coisas importantes a serem revistas, a serem faladas novamente, porque são coisas que vão nos ajudar a manter o foco que deve estar em Jesus Cristo, né? O Elder Christofferson, ele falou o seguinte: alguns costumam dizer, o Salvador me ama como eu sou. E isso realmente é verdade. Mas ele não pode levar nenhum de nós a seu reino apenas como somos, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar. Então, muitas vezes as pessoas, perdendo o foco, acabam pensando dessa forma. Ah, mas o Senhor me ama como eu sou. Não preciso mudar. E não é isso que o Senhor mostra para a gente. Na verdade, nós precisamos sim mudar, porque nós temos um homem natural aqui conosco. E é o que ele fala: nenhuma coisa impura vai poder habitar com ele. Se nenhuma coisa impura poderá habitar com o Salvador, então nós precisamos sim mudar. E essa coisa de falar que o Senhor me ama como eu sou, às vezes a gente se perde nisso. E pensa, poxa, ele vai amar também porque eu sou um pecador. Ele não ama o pecado. Ele pode te amar porque por você ser um pecador, por você ser o filho dele. Mas ele não ama o pecado. Então, a gente precisa colocar muito isso na balança. Ele é um Deus de misericórdia, mas é um Deus de justiça também.
E a gente precisa pensar nisso. Porque eles o amam. Eles não querem deixá-lo apenas como é. Porque ele o ama. Eles querem que você se arrependa, porque este é o caminho para a felicidade. Gostei muito dessa parte que ele falou, né? Ele não quer deixar você apenas como você é, porque ele sabe do nosso potencial eterno, potencial divino que nós temos. Então ele não quer deixar a gente ficar perdendo tempo somente com aquilo que a gente acha que é, sendo que a gente pode ser muito mais. E ele quer que você se arrependa, porque este vai ser o caminho para a felicidade. Mas a escolha é sua. Ele honra o seu arbítrio. Você deve optar por amá-lo, servi-lo, guardar seus mandamentos, e então eles poderão abençoá-lo assim como amá-lo com maior abundância. Então, uma das coisas fundamentais, o Senhor, ele respeita o nosso arbítrio, ele respeita a nossa vontade. Mas também nós não podemos controlar as consequências disso, né? Existem consequências pelos atos que nós cometemos. Então, se nós estamos cometendo atos que vão nos levar para longe da glória celestial, nós não podemos reclamar depois, né? E é o que ele fala aqui. Ele quer que o Senhor quer que realmente nós possamos nos arrepender, para que possamos encontrar um caminho da felicidade eterna. O Elder Clark Gilbert falou o seguinte: o nosso futuro será determinado não tanto pelo nosso ponto de partida, mas muito mais por nossa inclinação. Muitas vezes, quando nós paramos para pensar na nossa vida, a nossa vida não vai ser determinada pelo ponto quando eu nasci, mas ela vai ser determinada muito mais por nosso ponto de inclinação. E ele continua falando disso. Para aqueles enfrentando circunstâncias de partida difícil, primeiro, concentre-se em aonde estão indo e não onde começaram. Às vezes o caminho para iniciar, ele é muito difícil, ele é complicado, ele é cheio de espinho. Mas é o que ele fala aqui. Concentre-se não onde você está começando, mas concentre-se em onde você quer chegar. Esse que é o parâmetro fundamental. Não ignore as circunstâncias, mas o foco excessivo em um começo difícil pode fazer com que ele os defina e mesmo restrinja a sua habilidade de escolha. Onde está o nosso foco? Se o nosso foco estiver nesse caminho difícil, lá do início, muitas vezes isso vai restringir a nossa habilidade de escolha e vai fazer com que esse caminho difícil ele acabe nos definindo para o restante de nossa vida. Por isso que muitas pessoas, complementando o que o Elder Christofferson falou, muitas pessoas acabam falando, né? Eu sou quem eu sou, nunca vou mudar e tudo mais. Só que nós precisamos mudar em nossa vida. Nós precisamos passar por mudanças em nossa vida. E essa mudança tem que acontecer todos os dias. É uma mudança que acontece de graça em graça, de pouco a pouco. E ela precisa acontecer. Ele faz algumas perguntas aqui. Será que nós podemos demonstrar um pouco de humildade por circunstâncias que talvez não tenham sido criadas por nós mesmos? Não se concentre em um ponto alto de partida, deixando a inclinação estagnar. Mesmo quando as coisas pareçam que estão indo bem, devemos procurar por oportunidades para melhorarmos através de uma súplica fervorosa. Interessante isso, né? Muitas vezes a gente pensa, estou indo bem, estou indo muito bem no caminho, não preciso estar me preocupando tanto. Mas mesmo quando estivermos dessa forma, por que não pensar, poxa, o que eu posso fazer diferente então para melhorar isso? O que eu posso fazer para melhorar, aprimorar essa situação? Continuando com outros discursos aqui, o Elder Oaks,
ele falou o seguinte: os santos dos últimos dias que renunciaram às reuniões presenciais da igreja e confiam apenas na espiritualidade individual se separaram dos fundamentos do evangelho, do poder e da bênção do sacerdócio, da plenitude da doutrina restaurada, das motivações e oportunidades de aplicar essa doutrina, e da oportunidade de se qualificar para a perpetuação eterna de sua família. Então ele falou sobre nós darmos valor, maior valor, a frequentarmos as reuniões. E esse é um período, né, meio crítico, porque as pessoas estão passando por essa situação de voltar, né, a frequentar as reuniões pessoalmente, né, face to face ali, e deixando a questão do online para lá, para trás, né? E é o que ele fala aqui, muitas vezes nós perdemos a chance de aumentarmos a espiritualidade e de aumentarmos esse contato um com o outro, porque é esse contato um com o outro que faz a total diferença nas reuniões, né? E é por isso que nós precisamos estar nas reuniões sacramentais, nas reuniões, nas atividades da igreja, né? Para que nós possamos ter essas coisas que ele fala aqui, o poder das bênçãos do sacerdócio, motivações e oportunidade de aplicar a doutrina, né? A oportunidade de se qualificar mais e mais em nossa vida. Gostei muito dessas coisas, né? Dessas dicas do Elder Oaks. O Elder Ciro Shimei, ele falou sobre 3 coisas, né, que nós precisamos fazer em nossa vida e continuar fazendo. Ele falou que nós precisamos, para nos tornarmos melhores servos de Cristo, né, melhores discípulos de Cristo, ele falou que nós precisamos pedir e continuar pedindo, agindo e estudando. Então ele colocou aqui 3 coisas para nos ajudar a continuarmos sendo melhores discípulos de Cristo. Que possamos pedir para que isso aconteça, pedir ao Senhor por oportunidades para que isso aconteça, que possamos agir melhor, né? Que possamos tomar ações mais coerentes com aquilo que está sendo ensinado para nós e que possamos estudar mais. Falando em estudar, alguém falou uma coisa interessante sobre a questão de usar as escrituras. Eu não sei se eu vou achar. Aqui achei. Foi o Arnulfo Valenzuela. Ele falou o seguinte: ensinar com as escrituras transforma as pessoas. O poder do Espírito Santo é manifestado através delas para positivamente mudar nossa vida. Então, quando a gente fala sobre estudar, nós precisamos conhecer a doutrina, nós precisamos conhecer as escrituras, nós precisamos conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. E isso vai fazer total diferença nesse processo de pedir, agir e continuar estudando, continuar aprendendo, né? Eu achei bem interessante essas 3 coisas que o Elder Ciro falou. Susan Porter falou o seguinte: saber e sentir o amor do Pai Celestial tem o poder de mudar muitos aspectos da vida. Por exemplo, quando algo difícil acontece, a perspectiva dos mandamentos, como uma pessoa vê outros, é sua própria capacidade de fazer uma diferença na vida de outras pessoas. Então, sentir e saber sobre o amor do Pai Celestial, isso tem o poder de mudar várias coisas na nossa vida. Inclusive, em um discurso que eu não lembro quem deu agora, foi falado sobre a questão de concentrar-se no crescimento é mais saudável do que ficar obcecado por fraquezas. Eu gostei muito disso, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito concentrados nas fraquezas que nós temos e não no crescimento que nós podemos ter. Precisamos cuidar de nossos filhos, ajudando-os a aprender a se contentar com seus esforços sinceros, enquanto se empenham para atingir expectativas adequadas. Cada um tem o seu 100%, né? Nessa conferência foi falado muito sobre a questão de nós temos nosso 1%, pelo menos. E
como falei logo no início, né? Nós crescemos de graça em graça, de pouco em pouco. Então, esse crescimento, ele faz parte desse foco também, que a gente tem falado tanto aqui durante essa live de hoje aqui. Então, concentrar-se, ter o foco no crescimento é muito mais saudável do que ficar obcecado por fraquezas que nós temos. Fraqueza todo mundo tem. Todo mundo tem os pecados, todo mundo tem suas fraquezas. Todo mundo tem aquela coisa que não consegue alcançar. Mas o que nós precisamos focar é naquilo que vai nos ajudar a crescer. E realmente o crescimento é o que precisa ser focado. O elder Ronald Resban, ele falou o seguinte: quando estivermos carregados de erros, mágoas, sentimentos de inadequação, desapontamento, raiva ou pecado, o poder da expiação do Salvador é, por desígnio divino, uma das coisas que eleva a alma. Esse poder da expiação é o que vai nos ajudar a vencer qualquer desafio, inadequação, desapontamento que nós possamos ter em nossa vida. Não existe a palavra desmotivação, né? Na verdade, é nós que acabamos perdendo a motivação. Mas até a própria desmotivação, ela pode ser controlada e pode ser revertida por meio da expiação de Cristo. Porque se nós tivermos confiança na expiação dele, nós teremos então a promessa de que as coisas realmente podem acontecer em nossa vida e podem ser diferentes. Elder Christopher Golden, ele falou o seguinte: é necessário enfrentarmos a realidade de que estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Cristo. É verdade que grandes dificuldades ainda aguardam aqueles na terra em seu retorno, mas a este respeito, os fiéis não precisam temer. Quantas vezes nós temos essa promessa em Isaías, em Apocalipse, de que nós, é claro, nós vamos ver as coisas acontecendo antes da segunda vinda de Cristo. Nós estamos vendo as coisas acontecendo. Ele não tem a promessa de que os justos não vão morrer, não é isso. Que não vão passar pelas coisas que precisamos passar. Mas o que ele tem a promessa é que nós ganharemos uma recompensa na vida vindoura também. Então, isso nos ajuda tanto, né? Nos ajuda a ter fé, nos ajuda a ter motivação para enfrentarmos tantos desafios que temos em nossa vida. Elder Gary Stevenson, ele falou sobre 4 coisas para nos ajudar nesse caminho, né, com esse foco que a gente tem falado tanto aqui. Ele falou sobre viver o Evangelho de Jesus Cristo, cuidar dos necessitados, convidar todos a receberem o Evangelho e unir famílias para a eternidade. Essas são as 4 coisas que vão nos ajudar nesse discipulado, para que nós possamos ter esse foco mais em Jesus Cristo. Elder Ballard, ele falou o seguinte: ao fazermos a relação com os indivíduos hoje, o Senhor pode estar perguntando sobre as influências que competem por nosso tempo e ação e atenção. Então ele falou muito dessa questão sobre onde nós estamos colocando nosso tempo, né, e nossas ações, onde está o nosso foco, né? Ele falou o seguinte: o Senhor pode estar perguntando a cada um de nós se o amamos mais do que as coisas do mundo. Esta pode ser uma questão sobre aquilo que realmente valorizamos na vida, a quem seguimos e como vemos nosso relacionamento com membros da família e com o próximo. Ou talvez ele esteja perguntando o que realmente nos traz alegria e felicidade. Apenas Ele pode nos trazer alegria, felicidade e paz verdadeiras. Como responderíamos essa pergunta? Amas-me mais do que estes? Onde está o nosso foco? De novo, né? Onde realmente está o foco em nossa vida? O que nós estamos fazendo com esse foco
e com as coisas que englobam, que estão ao redor desse foco. Existe um equilíbrio que precisamos ter. Esse equilíbrio precisa realmente acontecer, mas não podemos perder o foco. Precisamos valorizar mais o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui algumas outras coisas, que são várias coisas, várias anotações que eu fiz aqui sobre várias coisas que a gente viu nessa conferência. Mas, por exemplo, Bradley Wilcox, ele falou sobre a questão de tomar o sacramento, né? Ele falou o seguinte: tomar o sacramento é como parar em um posto de gasolina. Ao nos arrependermos e renovarmos nossos convênios, prometemos estar dispostos a guardar os mandamentos e receber as bênçãos de Deus e Cristo através do Espírito Santo. Em suma, prometemos avançar em nossa jornada a Deus e Cristo, que prometem, então, encher o tanque. De novo, falando, né, sobre a questão de nós frequentarmos a igreja, frequentarmos as reuniões, né, e tentarmos buscar tomar o sacramento para nos estarmos realmente com o Senhor, né, em comunhão com o Senhor. Alguém falou também, eu coloquei aqui, vale a pena ser honesto e tentar mudar. Devemos ser honestos com Deus, com os líderes do sacerdócio e com outras pessoas que nos amam. E devemos nos esforçar para guardar os mandamentos de Deus e nunca desistir só porque cometemos um deslize. Então, uma coisa que essa pessoa falou também é a questão de que dignidade não é perfeição. Por quê? Né? Nós não vamos ser perfeitos nessa terra, né? E a questão de dignidade é uma coisa que nós vamos alcançando também de pouco a pouco, né? E vamos nos santificando pouco a pouco. Então, esse processo para ganhar a dignidade, ganhar a santificação, é um processo que vai acontecer durante toda a nossa existência. Alfred Kungl, ele falou sobre a questão de nós sermos também seguidores de Cristo, né? Ou seja, mantemos o foco nele. Nós precisamos ter humildade, foi o que ele falou. Em segundo lugar, nós precisamos ter coragem. Em terceiro, nós precisamos perdoar. E em quarto, nós precisamos sacrificar. E aí entra naquela questão do que o Elder Ballard falou, né? O que nós estamos dispostos a... Ou seja, onde que realmente está o nosso foco, né? Onde que nós estamos realmente valorizando para que nós possamos dar o foco central realmente naquele que mais importa. Falando de outras coisas aqui, deixa eu abrir aqui meu celular, onde eu fiz umas outras anotações aqui. Alguém também falou sobre a questão de sofrimento. E ele falou o seguinte: sofrimento não significa que o Salvador está insatisfeito com você. Que muitas vezes a gente pode pensar, poxa, eu estou sofrendo, estou passando por momentos difíceis, estou passando por desafios em minha vida. Mas isso não significa que o Salvador está insatisfeito com você. Almas refinadas podem carregar fardos com singela empatia. Então, às vezes o Senhor nos dá sofrimentos para que nós possamos aprender a nos colocar no lugar de uma outra pessoa, a ter empatia. Jesus oferece seu poder capacitador por meio da expiação. Então, por meio da expiação de Cristo, nós ganhamos a capacidade de poder vencer os desafios, de vencer as provações e sofrimentos que nós podemos ter em nossa vida. A alegria tem a ver com enfoque em nossa vida, de novo. A alegria tem a ver com onde eu estou colocando o foco em minha vida. Alguém também falou sobre a questão de combinar persistência com paciência no arrependimento, né? E que o arrependimento, na verdade, nós precisamos dar um valor muito maior a ele e que existem pequenos passos para que o arrependimento aconteça.
E, consequentemente, por nos arrependermos, nós vamos fazer melhorias constantes. Por isso que nós vamos crescer de graça em graça. E aí ele falou sobre a questão de nossa busca de 1% pela perfeição. Né? Que nós podemos tentar conseguir pelo menos 1% de perfeição diária. Dessa forma, nós vamos conseguir progredir. Alguém falou também, acho que o presidente Nelson falou, se quiser ser feliz, guarde os mandamentos. A dúvida nos leva à apatia. O Senhor nos pede que acreditemos e não que tenhamos uma fé perfeita. Então, o mínimo que possamos acreditar já é uma coisa realmente compensadora para o Senhor, que realmente compensa para Ele e para nós também. Às vezes eu não preciso ter uma fé perfeita sobre as coisas, eu preciso ter um mínimo de crença para começar a fazer as mínimas mudanças em minha vida. Não deixe as circunstâncias determinarem a sua felicidade. Interessante isso, né? Alguém também falou sobre a questão de Pedro sobre as águas. A gente falou bastante na live, né, sobre esse ponto, mas eu gostaria de focar aqui sobre 3 coisas. Nessa história sobre Pedro, sobre as águas, né, esse discursante ele falou sobre que nós aprendemos sobre concentração no Salvador, foco no Salvador. Ele disse que não há discipulado sem disciplina. Ou seja, nós não podemos ser discípulos de Cristo sem disciplina. A obediência vem por meio de disciplina. Ele falou também sobre a questão de nós termos cuidado com as distrações. Assim como aquela primeira irmã falou, né, presidente das moças, Lúcifer ele tenta nos distrair com várias outras coisas. Então, cuidado ao ser bom e não fazer nada. Muitas vezes nós somos bons, mas não fazemos nada. Então, cuidado com isso. Terceira coisa que ele falou é que nós podemos ser resgatados. Assim como na história de Pedro, né, que caiu dentro do mar, nós podemos ser resgatados também por Jesus Cristo. Então, se tiver que esperar, saiba que o Senhor sempre está atento. Então, muitas vezes, o resgate não vai chegar no momento que a gente está pedindo, ou que a gente está querendo que aconteça. Mas é o que ele falou aqui. Se você tiver que esperar, saiba que o Senhor sempre está atento e o resgate chegará. Arrepender e tornar-se firme no alicerce do Senhor. Então, arrepender-se é tornar-se firme no alicerce do Senhor. Alguém falou também sobre a questão de nós sermos considerados cristãos por outras pessoas ao usarmos o nome correto da igreja. Então, foi pedido também durante a conferência, né, em um dos discursos, que nós pudéssemos usar o nome de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E que dessa forma as pessoas começariam a ver o nome correto da igreja e veriam também que nós somos cristãos, realmente, e não somos mormons, mas somos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Né? Essa frase aí com 6 palavras, mas que define quem realmente nós somos. O presidente Nelson, ele falou também sobre a questão que o nome da igreja não é negociável. Eu gostei bastante disso. E o presidente Nelson, ele falou, para terminar, né, na última sessão, ele falou, reservar um tempo para o Senhor em sua vida. Fazer com que seu alicerce espiritual esteja firme. E colocar Cristo no centro de nossa vida. Como eu falei agora há pouco, o que nós estamos dispostos a mudar para mostrar que o Senhor está em nossa vida em primeiro lugar? O que nós estamos dispostos, depois dessa conferência, a fazer para mostrar ao Senhor que nós estamos dispostos a fazer as mudanças necessárias para mostrar para Ele
que Ele está em primeiro lugar, que Ele é o foco em nossa vida. Como eu disse desde o início, é a coisa que eu mais aprendi nessa conferência, é que nós precisamos saber onde está o foco em nossa vida. Se nós soubermos que o foco realmente é Cristo, nós vamos fazer as mudanças necessárias e vamos fazer aquilo que for necessário para que nós possamos começar a cortar ou melhorar algumas coisas em nossas vidas. Como eu disse agora há pouco, foi uma das conferências que eu mais pude aprender. Na verdade, eu assisti a conferência interessado em realmente ver as coisas principais que seriam faladas em cada discurso e tudo mais, até porque eu sabia que a gente ia participar da live, né? A live ali da Liga da Justiça, e isso me ajudou bastante, porque muitas vezes eu já assisti a conferência, mas assisti assim, por assistir, entendeu? Eu assisti, achei lindo o discurso, achei palavras preciosas que foram ditas e tudo mais, mas poucas vezes em uma conferência eu pude realmente estudar a conferência, né? Eu acho que essa que fez a diferença para mim durante essa conferência. É uma conferência que eu pude estudar os discursos da conferência enquanto estavam acontecendo. Enquanto eu fazia as anotações ou enquanto eu colocava lá as minhas ideias que iam aparecendo e tudo mais, eu estava estudando a conferência. Depois que passou a conferência, eu comecei a estudar, comecei a procurar insights, o que foi falado, e isso me ajudou bastante. Então, que possamos estudar e colocar em prática o que foi falado para a gente durante essa última conferência. E que possamos, dessa forma, aguardar aí 6 meses até a próxima conferência para saber o que o Senhor vai esperar da gente daqui a 6 meses. Mas até lá, nós já temos aí algumas ideias do que nós podemos fazer, mas que possamos lembrar, foco em Jesus Cristo. E aquelas 3 primeiras coisas que o presidente Nelson falou, né, que precisamos lembrar sempre, que ele falou que seria o centro dessa conferência, né? Procurarmos a pura verdade, a pura doutrina de Cristo e a pura revelação. Essas 3 coisas que possamos procurar mais em nosso estudo diário. Deixa essa aula, esse bate-papo sobre a conferência com vocês. E espero que vocês possam ter gostado. E coloca aí embaixo o que vocês mais gostaram da conferência. Né? O que vocês mais gostaram desses comentários aqui que eu pude fazer também. Se vocês concordam, o que vocês têm a acrescentar. Quais outros discursos vocês viram. Comenta aí embaixo. Vamos falar um pouquinho sobre a conferência. Ok? E a gente se vê então no próximo vídeo. Essa semana ainda tem vídeo de Isaías, hein? Não esqueci não. Ok? Vai ser o nosso 10º vídeo aí de Isaías. Um abraço para todo mundo e até o próximo.